Olá, pessoal. Então, vamos continuando com a nossa aula de cinemática, né? E hoje a gente vai discutir hum, a questão da velocidade, né? Existe uma separação entre a cinemática vetorial e a cinemática escalar, né? Na última aula, a gente falou de distância percorrida e deslocamento, onde a distância percorrida era uma grandeza escalar, né? É uma grandeza escalar. Lembrando, grandeza escalar é aquela que só precisa da unidade de medida e do módulo, né? Então, distância percorrida, né? E a grandeza vetorial, né? Era o deslocamento, sendo que lá naquela aula eu só falei disso. Opa. Sendo que lá naquela aula eu só falei do módulo de deslocamento, não falei da direção e do sentido, né? Então, cada uma dessas vai gerar uma grandeza física diferente, tá? Hoje a gente vai ver o que que elas de fato geram, tá? Então, vamos começar com a questão escalar, tá? Existe um equívoco conceitual quando a gente fala ali em velocidade, porque velocidade, por definição, já é uma grandeza vetorial, né? Então, tu pega muitas vezes, alguns livros mesmo de física, que eles vêm com velocidade escalar, né? Esse chega a ser um erro conceitual, né? Ah, alguns livros bem orientados sugerem que, em vez do termo velocidade escalar, a gente use o termo rapidez, tá? A rapidez, lá no inglês, por exemplo, eles têm termos separados, diferentes. Por exemplo, rapidez, eles usam speed, enquanto que a velocidade, eles usam velocity, né? Aqui eu vou utilizar o que o, aqui eu vou usar o que o Paul Hewitt sugere, que é o termo rapidez, né? Para a grandeza escalar, tá? Então, a rapidez aqui, ela vai ser a distância dividida pelo intervalo de tempo, tá? Então, rapidez, distância dividida pelo intervalo de tempo, vai dar aquilo que os livros mais comuns chamam de velocidade escalar, tá? O que eu até entendo muitas vezes, porque usando o V de velocidade, tu faz um mnemônico do Deus vê tudo, né? Mas, como eu disse, usar o termo velocidade já está conceitualmente errado, porque velocidade é uma grandeza vetorial e simplesmente colocar o velocidade escalar não quebra, só aumenta o erro na expressão, né? Então, quando a gente fala em rapidez, a gente está falando muitas vezes de uma coisa que nos interessa. Por exemplo, quando tu sai, quando tu vai fazer uma viagem, não te interessa a distância entre o início e o fim
da tua viagem. Geralmente, por exemplo, calcular o volume de gasolina que tu vai usar, te interessa o quanto que tu vai andar no total, né? Então, essa grandeza escalar, a distância percorrida, é que vai ser interessante para ti, né? Hum. E aí, nós entramos agora também, vamos entrar na questão da unidade de medida. A distância percorrida no sistema internacional, a unidade de medida é o metro, né? Enquanto que o tempo é em segundo. Assim sendo, no sistema internacional, é o metro por segundo. A gente pode usar outras unidades como sendo o centímetro por segundo, o quilômetro por hora, né? O quilômetro por segundo, que é a velocidade da luz é no termo de quilômetro por segundo, né? E qualquer outra unidade que seja distância relativa, né, ao tempo, distância sobre tempo. Essa é a nossa grandeza escalar, a nossa unidade de medida, perdão, da rapidez, certo? Então, pegando aqueles nossos exemplos, um pouco dos nossos exemplos passados, né? Um objeto que sobe 3 quilômetros, vai 3 quilômetros por norte, 4 quilômetros para leste. Agora a gente pode colocar tempo aqui. Vamos dizer que ele leve 1 hora. 1 hora é muito, né? Meia hora para cima, né? Ou melhor, para o norte. E vamos dizer que ele leve 45 minutos para o leste. Qual a velocidade média? Vamos fazer três velocidades, cálculo de três velocidades, três rapidezes. Rapidez média, né? Então, 45 minutos. Vamos primeiro começar aqui, né? A rapidez no primeiro trajeto vai ser 3 quilômetros por meia hora, vai dar. A gente iguala aqui o número de casas depois da vírgula, para poder tirar a vírgula, então vai ficar 30 sobre 5, que dá o zero ali à esquerda do 5 também vai embora, não preciso representar, 6 quilômetros por hora. Já na rapidez 2, eu primeiro tenho que transformar os 45 minutos em hora, tá? A gente sabe que 1 hora tem 60 minutos. Então, quantas horas vai equivaler aos 45 minutos, né? Regrinha de 3, pessoal. Multiplica cruzado. Quem cruza com x vai para baixo. Então, vai ser 1 vezes 45. Quem cruza com x é o 60. O 60 vai para baixo. X é igual a 45 sobre 60. Aqui a gente pode simplificar direto por 15, porque os dois são múltiplos de 15. 45 dividido por 15 vai dar 3. 60 por 15 vai dar 4. 3 quartos é o mesmo que 0,75 horas. Então, a nossa rapidez 2
vai ser 4 dividido por 0,75. Então, de novo, acrescento uma vírgula com 2 zeros, porque agora eu tenho 2 casas depois da vírgula no número de baixo. Aí eu fico com 400 sobre 75. Então, isso vai dar 5,3 quilômetros por hora. Tá? Então, pessoal, para cada trecho a gente calculou a velocidade, a rapidez média, perdão. É o vício de linguagem, pode ver que isso pega. Agora vamos ver no trajeto total, foi a rapidez média que o objeto teve. Na rapidez média, a gente vê que ele andou 7 quilômetros, né? No total, ele andou 7 quilômetros e o tempo que ele levou foi de meia hora. O total foi e 0,75 horas no segundo. Então, aqui vai dar 1,25 horas. Mesma coisa, acrescenta 2 casas depois da vírgula. 1,25. 700 dividido por 125. Então, 700 dividido por 125 vai dar 5,6 quilômetros por hora. Tá? Bom, a gente não sabe como foi esse movimento, tá? A gente só sabe que ele levou em média ali entre arranca, para, né? Anda, a gente sabe que ele teve esse tipo de movimento durante o seu trajeto. Então, em cada um dos seus trajetos, do seu caminho, ele teve aquele movimento ali, aquelas velocidades, certo? Em algum momento a velocidade dele chegou naquilo ali, mas pode ser que ele tenha passado às vezes velocidade a mais e às vezes velocidade a menos que os 6 quilômetros por hora. No trajeto 1, 5,3 a mais, 5,3 a menos. No trajeto 2, né? E, como é de se esperar, né? No trajeto total, foi uma velocidade intermediária entre os 6 e os 5,3. Certo, pessoal? Bom, vamos parar por aqui hoje nessa aula só de rapidez, né? Vamos fazer uma segunda aula de velocidade. Forte abraço e até lá!